also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. I love you. Quer dizer morena em francês. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris. Hello, stranger. Tá bom, vamos lá. Pessoal do Supercuts, me chamo Gabriel Carvalho e estou aqui introduzindo esse episódio mais especial, sem Larissa, sem Thiago, sem nenhum outro convidado, a não ser eu, Gabriel Carvalho, que estava sem participar do Supercuts há um bom tempo. Caso vocês não estejam sabendo, né, dos meandros das últimas notícias, fiquei internado por 2 semanas no Hospital Federal do Andaraí. Tive pancreatite em decorrência de cálculo biliar, por isso precisei retirar a minha vesícula. Então cá estou, Gabriel Carvalho, sem vesícula, diferente, com uma coisa a menos, porém igual em outros aspectos. Espero que isso seja positivo. Espero que vocês estejam querendo um retorno. E um retorno, né, especial porque estou sozinho. Estou sem outra pessoa com quem conversar, a não ser vocês, ouvintes e espectadores do Supercuts, porque estou gravando o vídeo desse episódio. Comprei aqui uma luz muito bacana. E o assunto? Qual vai ser o assunto dessa brincadeira? Aparentemente eu irei falar de Tico Teco, o filme dirigido pelo Akiva Schaffer, e RRR, né, o filme indiano que bombou na Netflix nas últimas semanas, do diretor indiano Rajamouli, SS Rajamouli. Aparentemente esses são os 2 tópicos centrais do episódio, mas eu acho que, como vai ser difícil, né, sustentar um episódio sozinho, né, por muito tempo, né, um podcast, eu quero que esse episódio tenha mais de 30 minutos. Certamente entrarei em algumas digressões, irei contar alguns babados, algumas fofocas lá do hospital, que provavelmente irei cortar depois na edição, mas que, caso vocês queiram saber, está na edição bruta do episódio. R$20 no meu Pix, que eu libero pra vocês, né, o corte do diretor de 2 horas. E é isso, Tico Teco e RRR. Lembrando a todos que esse episódio é um protótipo do que porventura pode vir a se tornar os vídeos do Supercuts, né? Com os convidados tendo suas câmeras ligadas, com a edição pensando também na questão visual da coisa, não meramente a questão auditiva, né? Só que é uma versão protótipo, né? Quis aproveitar que eu vou fazer esse episódio sozinho, porque é um episódio meio que tapa-buraco, já que tivemos 2 adiamentos, 2 imprevistos com 2 episódios, do De Palma, Maratona dos anos 80, e do Sensol, do Chris Marker, também Maratona dos anos 80. Ainda iremos fazer esses episódios, mas mais pra frente. Os convidados precisaram adiar. Covid tá atacando bastante aqui no Rio de Janeiro, então cariocas, tomem cuidado. Todo grupo de amigos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem alguma pessoa que tá com sintoma, que tá um pouco mal, incluindo eu. Porém, estou gravando esse episódio, também une o útil ao agradável. Tico Teco era para ter sido um episódio, só que a agenda complicou um pouco. RRR foi também pensado para entrar na agenda do Supercuts. Aí, como eu tô sozinho, né, eu tenho uma webcam e eu tenho essa luz, eu falei, por que eu não vou gravar? Por que eu não gravo isso e tento fazer o episódio, mas seguindo, claro, os moldes do Supercuts, né, da estrutura do Supercuts. Só que é um pouco amador. Eu peguei um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, que tá lá no meu canal do Crepúsculo dos Críticos, lá no YouTube tá disponível, que é o Story do Cinema, por Crepúsculo dos Críticos, que eu faço uma brincadeira, coloco uma música do rock e conto a história do cinema através de imagens, frames de vários filmes. Dê uma olhada lá. Aí eu usei isso na abertura, vou usar isso no encerramento e provavelmente nas indicações, não sei. Vocês vão saber o resultado, né? Vocês já vão estar assistindo ou escutando o episódio
depois. Caso vocês estejam escutando, também seria legal se vocês dessem uma olhada no vídeo, para vocês terem uma noção do que está acontecendo. E na parte, né, do assunto, né, principal, né, dessa transição, eu estou colocando os 15 segundos iniciais de algum trailer de ambos os filmes. Eu não estou pensando demais, porque eu estou fazendo isso da noite pro dia, basicamente, na madrugada da quarta-feira, dia 8 de junho. Enfim, seguindo aqui a estrutura, né, o esqueleto de um episódio do Supercuts, vamos ter agora a parte da sinopse. E eu elaborei uma sinopse de Tico e Teco, Os Defensores da Lei. É basicamente uma tradução da sinopse do Letterboxd, mas com os ajustes a lá Gabriel Carvalho, é claro. Eu vou dar aqui uma lida, tá bom? Pode ser? Décadas se passaram desde que a série Tico e Teco e Os Defensores da Lei foi cancelada, separando os rumos dos esquilos. Agora, Tico tornou-se um vendedor de seguros, enquanto Teco ganha o pão de cada dia, Teco, tentando aproveitar os resquícios de uma vida de subcelebridade, tendo passado por uma cirurgia que o transformou em um personagem tridimensional. Mas quando um amigo em comum dos dois é sequestrado, Tico e Teco precisam consertar o passado, retomarem seus personagens detetive e acabarem com o esquema de tráfico de cartões. É isso. Pela sinopse, já dá pra perceber um pouco mais sórdido da coisa. É um filme que tá disponível na Disney Plus. É um filme com esses personagens infantis, né? Mas que, por outro lado, tem uma carga um pouco mais adulta, né? Algumas piadas de duplo sentido. Tem umas gags no filme com o queijo que seduz alguns personagens, e os personagens vão flutuando até o queijo. Trope clássica dos desenhos animados, né? Que o personagem vai até o queijo. E, né, esse é o personagem, o amigo do Tico e Teco. Eu não sei o nome porque eu não assisti esse desenho, porque eu nasci em 2000 e esse desenho é dos anos 90. Então, não sei os nomes. Acho que a garota se chama Gadget. Não sei se tem tradução em português, porque eu assisti o filme legendado, nas vozes do Andy Samberg e do John Mulaney. Gostaria agora, já que eu pronunciei aqui os nomes desses dois atores, pedir desculpa, né, caso eu tenha pronunciado o nome do diretor do Tico e Teco e do diretor do RRR incorretamente lá no início do episódio. Eu tô com muita preguiça pra refazer, então não vou refazer, não vou editar. Tá lá daquele jeito, já tô aqui fazendo errado. Se eu falei errado, eu falei errado. Se eu não falei errado, eu não falei errado. Mas continuando, o filme ele faz uma associação, né, essa coisa do queijo, com a dependência química, né, com drogas. Então é uma coisa curiosa, né, porque mostra em certo âmbito, né, da coisa, um olhar um pouco mais distorcido da nostalgia pra esse passado, menos ingênuo e menos qual palavra que eu usaria? Idiota, né? Sobre essas figuras, como você quer trazer tudo isso pra cá e não tem consequência e não tem... São 30 anos, basicamente. São 30 anos desses personagens, né? Esses personagens específicos dos Defensores da Lei. O Tico e Teco, eles já datam dos anos 40. E você quer manter essas figuras como bichinhos de pelúcia no seu quarto. Vamos então fazer outra série do Tico e Teco, né? Faz outra série de Tico e Teco, são personagens. Não, você tem que voltar para essa série específica e para aquele cânone específico e para aqueles personagens específicos de reconhecer que aquilo existiu e perpetuar a existência daquilo, porque as crianças não conseguem mais crescer. As crianças, elas precisam estar consumindo os mesmos produtos para sempre, não conseguem lidar com finitude, não conseguem lidar com morte, não conseguem lidar com passagem do tempo, e isso vai formar uma geração, né, como está formando uma geração de bobocas. E aí o Tico e Teco, né, nessa brincadeira toda, consegue ter um olhar um pouco mais cínico para tudo isso. Em certo ponto, não tô falando que é um olhar que é um filme cínico, não. É um olhar um pouco mais distorcido, tem um pouco mais de perversão ali, até mesmo na cirurgia, né?
O D é o Teco. Então foi Tico. O Chip. O Tico foi... Ele foi quem fez a cirurgia, né? Virou lá o personagem. Isso é muito uma coisa de celebridade mesmo. E nisso o filme ele entende que esses personagens e todo esse culto, né, para perpetuação das franquias, você tem agora na série do Obi-Wan o personagem do Obi-Wan interpretando de novo, né, porque a gente tem que manter esse personagem vivo, a gente não pode deixá-lo pra lá. Aí você tem o retorno do Hayden Christensen como Anakin, você tem o retorno até mesmo do James Earl Jones como Darth Vader, mas a gente não pode mais colocar a voz envelhecida do James Earl Jones, que é um senhor de 90 e poucos anos. E no Rogue One, muita gente percebeu, né, eu percebi nos cinemas, que era uma voz de um senhor, no caso ele tinha uns 80 e poucos anos, mas uma voz envelhecida, muito envelhecida em comparação ao Darth Vader dos anos 80. Já agora, né, a Disney, o que ela faz? Ela tem toda uma equipe para adaptar, né, a voz do Darth Vader para ele ter uma voz parecida com a original, que nem eles fizeram com o Luke Skywalker, não vou dar spoilers, em outra série. Você simplesmente não pode envelhecer. E essas figuras, esses personagens, estão sendo tratados de forma similares aos atores. Tá bom, a gente não pode impedir que o Mark Hamill envelheça, mas a gente pode impedir que o Luke Skywalker envelheça. É meio que esse jogo, né, em que personagens de ficção tornam-se as celebridades, tornam-se o culto, né? O objeto a ser cultuado e não mais necessariamente os famosos. Então você pode, por exemplo, colocar o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, né, do Robert Downey Jr., para sempre, porque você tem tecnologia para isso, como colocaram, né, a Princesa Leia da Carrie Fisher no Rogue One de 2016. Então a imagem da Carrie Fisher, não como Carrie Fisher, mas como Princesa Leia, ela é rejuvenescida para sempre. E aí quando a gente vai para os personagens animados, né, para os cartoons, o Tico e Teco eles têm um jogo parecido, né, com essa construção de universo em relação ao Tico ter feito essa cirurgia plástica que o tornou um personagem de 3D, né, de computação gráfica, em contrapartida ao Teco, que manteve-se, né, no seu estilo original. Eu preciso parar aqui para falar que eu tô muito orgulhoso dessa relação que eu fiz da indústria, que é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Eu acho que essa é a mágica, né, de fazer esse discurso livre sobre cinema, sobre algum filme, que você simplesmente vai pensando em coisas, tendo ideias novas, que eu nunca tinha pensado e feito essa relação, né, do envelhecimento da celebridade com os personagens de ficção, né? Que não é mais a Marilyn Monroe, ou sei lá quem. Agora é a Leia e etc. Não tinha pensado nisso e tô aqui me vangloriando, né? Mereço, porque passei por muito perrengue nos últimos tempos. Continuando, Tico e Teco, os defensores da lei. Aí nessa sordidez toda, o que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, tem uma cena que é muito macabra, que é uma cena em que os dois, eles veem, né, esse muro cheio de partes dos corpos dos personagens. Então tem o chapéu de um personagem, tem o focinho de um personagem, tem a boca de um personagem, tem a espada de um personagem. São membros deles, né, que foram retirados, e é uma coisa horrível, uma coisa grotesca. Só que o filme leva pra dentro da piada, e pra mim os melhores momentos do Tico e Teco são esses. É um filme extremamente superior a uma outra obra recente da Disney, que é o Free Guy, que é um filme que também se valeu de nostalgia em determinadas cenas, mas de uma péssima forma. A cena final com Ryan Reynolds tirando, né, o escuro do Capitão América, o sabre de luz de Guerra nas Estrelas, Star Wars, aquilo é uma bobagem. Tico e Teco tem esses momentos, mas são mais bem pensados. Por exemplo, o Seth Rogen, ele interpreta, tô falando aqui, claro, da versão legendada, né, da versão original do filme, em inglês. Seth Rogen, ele interpreta um personagem que é inspirado naqueles
os personagens, né, do Zemeckis, né, aquele que tava querendo brincar um pouco com motion capture, captura de movimento, com esses personagens animados que eram baseados em movimentações de atores reais, no Beowulf, no... não sei, como é que fala Beowulf? Sei lá. Expresso Polar, né, o mais famoso. E aí tem uma cena específica em que, né, aproveitando que o Seth Rogen tá em cena, eles vão lá e colocam o Pumba, aquela gosma lá azul do Monstros vs Alienígenas, e o Louva-a-Deus do Kung Fu Panda. Os três que são interpretados pelo Seth Rogen. Então eles vão lá e fazem essa referência. Mas que é uma referência, né, que não tem tanto valor, diferentemente do Sonic. Eu acho o Sonic muito bem pensado. É um personagem que você está lidando um pouco com o ostracismo dele, né? Do Sonic feio, que se torna esse meme, e se torna esse objeto de culto, mas que tá lá passando, né, por um processo muito particular e que, né, nessa sociedade doentia, né, da coisa, vai sim querer fazer uma série do Sonic feio. E a gente não vai se surpreender se nos próximos anos o Sonic feio, sei lá, virar uma marca. Como já deve estar, né? Lucrando com esse Sonic. Sonic feio, pra quem não estiver entendendo, é a versão original do Sonic, do filme Sonic de 2020, que era um Sonic mais humanoide, com um pé esquisito, e tinha um corpo estranho, enquanto o Sonic final, né, que a gente pôde também assistir na sequência, né, desse ano, de 2022, é um Sonic mais cartunesco, mais versão animada da coisa e menos tentar trazer o Sonic pra realidade. Esse Sonic, por outro lado, tá no filme, né? A Disney conseguiu os direitos de vários personagens que não são de sua posse original. E aí, no fim das contas, a gente acaba descobrindo, né? Tem um plot twist que o Sonic, ele aparece no final. Ele tá falando que ele tá participando de alguma coisa do FBI. Só que aí, claro, é um filme que também... É que eu não faço parte desse público que se importa com ticotecos defensores da lei. Mas no fim do filme presta-se uma homenagem. Tem um carinho por essa série, pelos fãs da série. E eu acho que o filme acaba chegando num lugar comum da coisa. Resumindo, ticotecos defensores da lei. Eu assisti o filme já há um bom tempo. Esse episódio já era pra ter sido feito há um bom tempo. Não tô me lembrando mais de muitas coisas. Dessa coisa do lugar comum. Então você vai ter no final do filme a reunião da equipe original, né, de todos os personagens lá, que tem um come together. A amizade do Tico e Teco é retomada, e essa perspectiva, né, da série Os Defensores da Lei ser continuada. Também acho que é uma possibilidade a gente ter um retorno da série, ter uma próxima temporada. Acho que meio que atua contra, porque acaba perpetuando algo que o filme ele tem consciência de que não é real, a ponto de que tem toda, né, a questão com o Peter Pan, que é o Sweet Pea. No filme, Peter Pan que cresce e não pode mais ser o Peter Pan. O filme vê como uma forma muito trágica. Eu acho que também o filme poderia ter tido mais cuidado. Acho que é um filme melhor do que ele acha que ele é. Porque essa coisa do Sweet Pea é uma coisa que o filme poderia ter lidado de outra forma. Que é um personagem trágico, é um personagem que está conversando com tudo aquilo que o Tico e Teco estão passando, que tudo aquilo que o Sonic feio está passando, que o amigo dele está passando. E no fim das contas é só mais um vilão, sabe? É um personagem que conversa, né, também com o background do ator que fez a voz do Peter Pan no filme original, né, dos anos 50. O nome do ator era Bob Driscoll. Ele morreu com 31 anos, corpo não identificado, que demorou alguns outros anos para ser identificado e para a notícia da morte ser noticiada. Morreu em decorrência, né, algo que tinha a ver, né, com seu abuso de drogas. Então uma história extremamente trágica, uma das histórias mais tristes, né, dessas lendas da Disney. Eu até entendo algumas reclamações que foram feitas, né, algumas críticas que foram feitas a um mau gosto, eu acho, de ter pensado
no personagem do Peter Pan, mas eu acho que a questão central é como ele é explorado no final, sabe? Ele acaba virando esse Megazord, é uma bobeira. E aí seria pedir demais, né? Um filme que teria um cuidado dramático, a la Pixar, né, da coisa, enquanto na realidade é toda uma paródia. Também, para ser uma paródia, ele teria que, para ser essa paródia completa e grosseira, né, ele teria que se abdicar completamente do sentimentalismo, que é alguma coisa que ele não vai fazer. Então, a gente vai ter essa obra que flerta com coisas mais interessantes, que mantém-se num lugar comum e que, no fim das contas, a Larissa e o Thiago gostam, né, de dar nota. Eu vou dar nota 3 de 5, né? Eu só dou 1, 2, 3, 4, 5. Quem me conhece já sabe. 3 aqui não é ruim, não. Tá lá na média e pode assistir, né? Assistam o Roger Rabbit. Uma saída para Roger Rabbit se vocês estiverem interessados, né? Nessa mistura de live action com animação. Uma mistura um pouco mais criativa, imaginativa da coisa, que é do Zemeckis, né? Do Expresso Polar. É um cineasta que, desde o princípio, sempre trabalhou, né, com efeitos visuais, computação gráfica, com os limites, né, da tecnologia e de como explorar, né, essas possibilidades. O Zemeckis está vindo aí com uma adaptação de Pinóquio, né? Eu estou interessado pelo Zemeckis, porque assisto tudo, né, completista. Cadelinha do Zemeckis. É isso. Vamos pro próximo? Não precisaria nem estar falando sobre RRR. Poderia ter partido direto para as recomendações, encerrado de ver esse episódio, porque eu estou muito cansado. E vocês podem perceber que eu estou um pouco desanimado. É porque eu tentei tirar um cochilo entre uma parte e outra. Nos últimos 50 minutos passei deitado na minha cama, porque não estou bem fisicamente. Estou com os olhos marejados, de alergia. No entanto, era necessário finalizar o que eu comecei. Então me forcei a levantar da cama, a sentar nessa cadeira, a colocar esse headset e a falar, né, desse filme indiano, que foi recomendação de vários colegas nas últimas semanas. Já conhecia de nome o cineasta Rajamouli, já havia assistido algumas cenas de alguns filmes dele, acredito que foram cenas de Barrabulha, tem o primeiro e o segundo, e aí RRR, né, surge como essa pérola na Netflix, mas não uma pérola escondida, um filme que alcança o top 10 da Netflix, está entre os mais assistidos e que eu assisti. Então, ainda que esteja em um estado que me faria preferir encerrar esse episódio em 5 minutos, eu vou me estender um pouco mais, porque RRR é um filme que me anima, apesar dos pesares, né, que é o estado em que eu me encontro. Em 1920, quando o governo britânico comanda a Índia, uma jovem garota é sequestrada pelos governantes Scott e sua esposa Catherine. Com isso, o protetor da tribo Gond, Qumran Bin, vai a Delhi à procura da menina. Por outro lado, o oficial Ramarajo se voluntaria para capturar Bin e conseguir sua desejada promoção. Basicamente isso. Basicamente nada. Basicamente é um filme de 3 horas. Então não vai ser basicamente. Tem muito mais coisa para acontecer. Tem até uma reviravolta no filme, que é uma boa reviravolta. Mas esse basicamente que eu empreguei, eu acho que ele cabe no que tange ao fato de ser um filme muito direto. É um filme que só vai ter o seu título depois dos 30 minutos iniciais, 40 minutos iniciais. Vai demorar esse tempo todo pra você dar lá RRR. Então essa abertura toda, não tô falando de encheção de linguiça, tô falando de uma trama muito bem marcada, com personagens muito bem marcados, consequências que têm propósitos muito bem marcados, que sabem, narrativamente falando, onde que quer chegar. Então tá bom, a gente vai ter a primeira cena da Miley sendo raptada. Nessa primeira cena você já tem o Bin, né, lamentando, né, esse rápido, né, essa atitude nefasta desse
esses personagens britânicos e que também são personagens muito marcados, herói, vilão. O Ramahaju, né, ele é esse oficial indiano que trabalha, né, subserviente dos britânicos. E aí você tem essa cena em que é ordenado que um manifestante específico seja capturado. Jogou uma pedra, um coquetel molotov, não lembro o que ele jogou. E aí o Ramahaju, ele faz lá 1000 piruetas pra capturar esse manifestante específico, mesmo que ele esteja em meio a centenas, né, de outros protestantes. E aí ele vai lá e entra na porrada com uma multidão, e é uma coisa de maluco, né? Uma cena de ação absurdamente bem coreografada, que já emprega, né, uma computação gráfica em determinados momentos que tem um uso muito mais criativo do que qualquer coisa da Marvel Studios. E nisso, né, você já marca também o Ramahaju como vilão. O herói é o Bin e o Ramahaju é o vilão. Você já tem uma antipatia até pelo personagem. E aí tem a cena que eles viram amigos, né, que é o final, que é quando você parte, né, pro título. Que aí você tem tanto o Bin quanto o Ramahaju salvando essa criança. E é esse encontro, né, de tramas. E essa amizade proibida, entre aspas. Porque o Ramahaju não sabe que é o Bin que ele precisa capturar para ser promovido. E o Bin não sabe que o Ramahaju tá procurando ele. Então você cria logo esse conflito que não demora para ser sentido. Então eu diria que RRR é exemplar de um cinema popular, de um cinema para as massas. Esse cinema que é extremamente caro, como os filmes da Marvel são extremamente caros, é feito para a massa, mas não por isso é alienado, alienante, feito de qualquer forma. Pelo contrário, né, o filme ele é até sobre isso, chegar nas massas e fazer a revolução. Não sei se... Até porque eu acho que eu precisaria ter um pouco mais de conhecimento sobre o contexto do cinema indiano, contexto cultural indiano. A gente está aqui falando de uma produção da Tollywood, porque é em Telugu, o filme originalmente. Na Netflix ele está disponível em dublagem em hindi. A gente não vai conseguir assistir, pelo menos a maior parte agora, né, o filme na versão original, em Telugu, mas essa é uma política, né, do cinema indiano muito comum, porque são várias línguas que a Índia tem como oficiais, entre aspas, elas são voláteis de estado a estado, então você vai ter Tamil, você vai ter Bengali, Hindi, são mercados diferentes, então você já tem um pouco, isso já é um princípio, né, dessa perspectiva popular, né, desse cinema indiano. Mas é isso, eu não sou um estudioso do cinema indiano do cinema e da cultura indiana, né, que vai entender os pormenores, as implicações, os impactos, né, dessas obras. Só que o ensinamento, né, o arco, né, do Ramahaju, e aí a gente vai entrar em spoilers da trama. O arco, né, a reviravolta do Ramahaju é que, na verdade, ele tava lá como um espião, ele tava lá querendo subir, né, de patente para poder desviar armamento para sua tribo. E aí, com isso, ele ia conseguir, né, fazer uma revolução. Só que, ao mesmo tempo, né, ele vai percebendo potencial revolucionário na arte, digamos assim, do Bin, na canção que ele canta, quando ele vai ser executado. Ele não é executado, mas quando ele vai ser executado, é muita coisa que acontece no filme. É muitas indas e vindas. São relações, por mais simples que elas pareçam ser, as dinâmicas são muito bem determinadas, é tudo muito profundo e tudo muito dramático. Muito bem encenado todo esse drama, toda essa potência. Uma potência a fim de fazer a gente participar dessas amarras que vão para um lado, vão para o outro. E a gente precisa ir, né, no fluxo de sentimentos. E de sentimentos que são muito exacerbados, são muito chamativos. Servem, né, para chegar, né, a esse potencial revolucionário da coisa. De chamar a gente pra luta, chamar a gente pra se importar com esses personagens, se importar pela causa desses personagens.
torcer por eles. E aí é um filme de super-herói que o Rajamouli tá fazendo. Ele tá pegando duas figuras sagradas, históricas, né, da Índia, e criando uma história fictícia, né? O filme começa avisando pra gente que é uma história fictícia. Esses dois personagens, embora tenham existido, eles nunca foram amigos, acho que eles nunca se conheceram, mas o filme, né, o RRR, ele junta eles pra contar essa história, potencializar ainda mais o valor simbólico dessas figuras, o mito por trás delas. Isso é maior do que lenda Marvel, coisas que parecem tão supérfluas quando comparadas ao que acontece em RRR. E aí você percebe também, né, que não é questão de, tá bom, o cinema americano domina o mundo inteiro e é o único cinema possível e é o único cinema popular possível é Vingadores. Não é, você tem esse filme Rajamouli chegando ao top 10 da Netflix e espantando todo mundo, e com cenas de ação extremamente criativas e uma computação gráfica extremamente criativa, imaginativa, que não se preocupa em ser realista, que não se preocupa em ser sóbria, que não se preocupa em fazer a gente pensar, não, aquilo é real, aquilo aconteceu mesmo. Não aconteceu, a gente sabe muito bem que não aconteceu. A gente sente o valor simbólico da coisa, da fantasia, e que é muito mais importante do que historinha contada pra gente ficar pensando em furo de roteiro, pra gente ficar pensando em verossimilhança, pra gente ficar pensando, não, que mentirada. Faz parte, né? Faz parte de toda essa fortificação da lenda, que ela significa de verdade. Esse filme é exemplar, acho que as pessoas depois querem colocar, né, que os heróis Marvel são mitologia americana, é o equivalente à mitologia grega. Palhaçada, não tem qualquer tipo de relação com o sagrado, relação religiosa, e é isso. Também assisti o filme há um tempo atrás, não cheguei a revê-lo, tô fazendo esse episódio um pouco na correria, mas é esse novelão que, não no sentido pejorativo, acho que a gente precisa entender essas características narrativas menos com preconceito, né? Porque tudo tem que ser muito sisudo, tudo tem que ser muito intelectual e não pode se render a clichês, não pode se render a melodrama. A melodrama visto como algo negativo, que também é outra bobagem. E a dança, né? Canto, dança, um espetáculo à parte, um filme de ação melhor do que os filmes de ação americanos dos últimos 10 anos, um filme musical melhor que os filmes musicais americanos dos últimos 70 anos. Quando que o Jim Carrey parou de dançar. Por isso eu vou dar 4 de 5 pra RRR. Eu amei o filme, eu só detesto, não sei se detesto, a palavra é muito forte, mas eu não gosto nada da personagem daquela mulher. Eu acho que o filme saboreia um pouco nessa comunhão da força revolucionária com a polícia, né? Polícia que é a manutenção do status quo, mas consegue subverter isso inteligentemente. É uma subversão que eu até não esperava. Eu tava falando, tá bom, vou passar pano pra isso. Ele é uma pessoa boa. Não, é mais complexo do que isso. Uma pessoa boa no fundo, né? Porque a gente começa a simpatizar pelo Ramajo. E aí quando vem, né, disputa entre eles, conflito, né? A gente fica triste, né? E depois tem toda a reviravolta da coisa. Só que essa personagem feminina, ela fica primeiro de escanteio. Então, narrativamente falando, não tem muita
utilidade, que é um revés no caso desse filme, que parece tão meticulosamente orquestrado, né, com informações colocadas em cena, até mesmo os flashbacks, tudo muito bem posicionado, e aí tem essa personagem que é muito uma ponta solta, e é uma ponta solta também nesse sentido, né, nesse sentido que é meio que uma conciliação com a coroa britânica. Beleza, mas eu acho que não cabe. Eu acho que é uma aresta que o filme não quer fechar. E ele só quer colocar em cena pra não ser tão radical. E aí é o problema, né, de ser esse grande filme extremamente caro, um dos filmes mais caros já produzidos na Índia. Mas é isso, há males que vem pro bem. Dá pra ganhar todas. Enfim, 4 de 5. Tá bom? Muito obrigado quem ainda estiver acompanhando. Eu sei que a retenção é complicada na parte das recomendações. Eu acompanho a métrica do Supercuts, dá uma caída, mas é um momento legal pra gente conversar, né, sobre o que a gente está assistindo, uma hora mais informal, né. A quarta temporada de Stranger Things começou, né? Eu assisti os primeiros episódios, né, desse primeiro volume, esperando os 2 últimos. Eu acho que quando eu assistir os 2 últimos eu falo um pouco mais sobre Stranger Things. Não desgosto da série, também não acho ela mil maravilhas, mas acho um produto decente em comparação ao que o público médico consome. Mas a série que eu recomendaria mesmo, eu comecei a assistir aos 2 primeiros episódios, foi uma recomendação de uma amiga minha, que é Ozark, né, que chegou à sua última temporada, série estrelada pelo Jason Bateman, que também tem mãos no controle criativo da série, e que nesses 2 primeiros episódios me parece ser um Breaking Bad superior. Você percebe no personagem, ele lava dinheiro pro cartel mexicano, basicamente. E aí dá tudo ruim, ele é quase morto, seus parceiros são mortos, e ele tira uma solução do bolso, literalmente do bolso, pra não ser morto. E pra ter que pagar o cartel mexicano em tanto tempo, né? Que foi um dinheiro que foi desviado por um parceiro dele. E aí você tem, né, o Jason Bateman toda hora dando esses discursos, né? Que demonstram, né, que ele tem uma segurança, um controle sobre o que tá acontecendo com ele, sobre o que vai acontecer com ele. E ao mesmo tempo, na verdade, tudo aquilo é uma mentira, uma farsa. E ele não tem controle nenhum. Então, no segundo episódio, né, termina com ele decidindo se matar. Mas ele tem todo um plano. Então, é um jogo muito curioso entre não ter plano e jogar as cartas, que você não tem mais o que fazer, e ter o plano. E aí ele desiste, né, de se matar, mas ele tem um outro plano. Então tá sendo muito gostoso assistir essa série e ver como ela vai, de forma muito inteligente, se renovando, pelo menos nesses 2 primeiros episódios. Você termina o segundo episódio com a mãe falando pros filhos que o pai lava dinheiro. Que potencialmente seria o grande drama, né? Não revelar para as crianças a situação, né, do pai e da mãe que eles se encontram. O texto, né, ele cuida bem, resolve bem, né, essas expectativas e encontra soluções que estão me intrigando. E eu acho que eu vou terminar por aqui, porque são 4:30 da manhã. Chegamos assim ao fim do episódio. Agora só fazer o meu jabá. Me chamo Gabriel Carvalho, já sabem disso. Vocês provavelmente já me seguem nas minhas redes, mas quem não me segue, @CarvalhoGabiru no Instagram, Gabiru Carvalho no Twitter. Em ambas as redes você consegue encontrar um link, né, que é uma árvore de links que você clica, e aí você tem acesso a todas as minhas redes, e aí você consegue ir pro meu Letterboxd,
pro Instagram do Crepúsculo dos Críticos, que é a minha página pessoal, que está um pouco inativa, mas que pretendo retomar. E também a minha página no Cineplot, que é onde que eu majoritariamente escrevo, né, minhas críticas, meus textos longos. Então, vocês podem fazer parte desse movimento, né, para divulgar o meu nome e fazer com que eu chegue a mais gente acompanhe o meu trabalho e o trabalho do Supercuts, né, que é o podcast que eu edito às vezes, eu auxilio, né, colaboro com a Larissa e o Thiago, que são os chefões, né, desse negócio todo, e que por vezes eu faço um bico aqui ó colar pra fazer esse projeto que eu acho muito bom, que é o Supercuts, e pra frente. Esse foi um episódio especial, né, standalone, não sei se teremos mais desse ou se manteremos, né, o padrão que eu acho que é melhor. Eu acho que cansa muito ficar falando sozinho por tanto tempo assim. Eu gosto muito dos Supercuts eu não sei se vocês já perceberam, eu gosto dos crossovers, né? Tem muito disso de pegar convidados diferentes, juntar e você ver a dinâmica deles se desenrolar, né? E você tem essa abertura, né, pra cinefilia inteira, né? Não é só Gabriel, Larissa, Thiago. Eu acho que os ouvintes também fazem parte, né, desse projeto que é pensado pra todos vocês, né? Que é pensado pra... Tô feliz de ter feito isso aqui, gravar esse vídeo também. E é isso, pessoal. Acho que agora eu posso falar tchau. Tá chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer: em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de vocês. Sigam o Supercuts nas redes, @SupercutsPod. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais. Say what again? I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told me, keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you.